Olá, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Já comecei esse vídeo rindo porque do outro, né? O vídeo de número 2 da lição 1 que a gente está estudando, eu terminei de forma bastante engraçada. Eu terminei o vídeo procurando a Bíblia para dizer, né, que nós estamos fundamentados na palavra de Deus e que se a igreja não está fundamentada na palavra, cuidado com a igreja. Aqui a Bíblia eu achei, ó. Então tá, era só para a gente poder encerrar o outro iniciando esse. Bom, eu estava falando, e eu vou dar continuidade, eu estava falando a respeito do que nós lemos no tópico de número 3, né? Que fala da dualidade treva e luz, dessa guerra que há dentro do corpo de Cristo, né? De pessoas que estão dentro da igreja, mas que não têm compromisso com a igreja, não têm compromisso com a palavra, que estão ali para ensinar as suas verdades, as suas doutrinas, não a da Bíblia, não a da palavra de Deus, mas para ensinar as suas, aquilo que ele acredita. Tem gente que tem gente que lê a Bíblia e ensina ela de acordo com aquilo que ele entende. Não é assim que a gente ensina. Nós que temos o dever de instruir a igreja, de ensinar a igreja, que somos chamados para o ministério da palavra, o nosso dever é ensinar as pessoas de acordo com o que os apóstolos ensinaram da parte de Deus. Deus ensinou através de Jesus Cristo, que doutrinou a igreja através dos seus apóstolos, e eles deixaram para nós o Novo Testamento, né? Deixa eu abrir aqui, para que nós pudéssemos ter uma base de como proceder como corpo de Cristo, como igreja, do que era ser e o que era o viver cristão, né? Bíblia, Novo Testamento, aí, ó. Tudo isso aqui fala a respeito do Salvador, do Messias que veio e que trouxe uma nova visão da aliança de Deus com o homem, né? Ele se fez a lei e agora é a partir de Jesus que é a chave de interpretação bíblica, que a gente interpreta a palavra do Senhor, porque ele é o próprio Deus falando a respeito da sua palavra. Então ele capacita os seus apóstolos para que os seus apóstolos, cheios do Espírito Santo, sejam esses propagadores dessa doutrina, deixando para nós as epístolas, né, que vão nos ensinar o viver cristão, o viver de acordo com a vontade de Deus, através da ótica do Cristo. Não é o que eu entendo, é o que Paulo diz. Paulo disse isso, e o que você entendeu? Não interessa o que Paulo disse. E eu tenho que entender o que Paulo disse. Se eu não estou entendendo, eu tenho que correr atrás até entender. Orar, jejuar, pedir esclarecimento de Deus. Se for uma questão se for uma questão intelectual, eu tenho que estudar mais. Ou então falar com as pessoas que entendem, para eu poder conseguir compreender e aí sim viver por ela e ensiná-la, né? Não é o que eu entendo, mas é o que está escrito. E dentro da igreja tem muita gente fazendo isso, né, ensinando aquilo que ele entende. Não, é porque Deus falou comigo dessa maneira. Não, não é o que Deus falou com você dessa maneira. É o que Deus falou com Paulo e Paulo transmitiu a você e você vai fazer e ponto. É assim que funciona, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que o cristão precisa conhecer a palavra de Deus, o cristão precisa estudar. A religião cristã é uma religião que requer muito estudo, requer muita leitura, gasta-se muito tempo com reflexão, porque apesar da salvação ser algo simples, o viver cristão não é tão. Porque a salvação depende única e exclusivamente de você aceitar Jesus. Agora, para viver de acordo com a vontade de Cristo, para viver como um cristão, para a gente vencer a nossa carne, para a gente vencer a nossa natureza, é necessário que a gente tenha um conhecimento mais aprofundado, né, de todo o ensinamento que Jesus deixou para nós. E ele está descrito na Bíblia. E quando você tem conhecimento das escrituras sagradas da Bíblia, você dificilmente é enganado por pessoas que fazem uso da doutrina cristã, que fazem uso do evangelho em causa própria, para enriquecer-se, para dominar as pessoas, para
para poder manipulá-las, né? Para ser senhor de um grupo. Então é complicado, é complicado. A gente precisa ler mais Bíblia, a gente precisa voltar para o Evangelho e deixar que Deus fale conosco e não líderes que tentam nos enganar, ok? Nós vamos agora para o tópico de número 4, que é para a gente poder finalizar a lição de número 1, né? E aí depois, nós vamos orar, depois nós vamos dar continuidade. Pai, nós estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua presença para louvar e bendizer o Teu nome, dando graças a Ti pela Tua bondade e misericórdia. E nesse momento, Deus, eu quero pedir mais uma vez, ilumina-nos, ensina-nos, fala conosco através desta lição, que nós possamos, Deus amado, tirar dela tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e que isso possa nos ajudar na nossa caminhada, nos levando a níveis mais altos, numa comunhão mais íntima e profunda contigo e com o teu corpo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tópico de número 4. Manifesta-se na sua vida de testemunho. Vamos ler aqui o título da lição de número 1 da revista do terceiro trimestre. O ensino sobre o valor da comunhão na igreja. Então, no tópico de número 4 fala da comunhão. Aqui a comunhão manifesta-se na sua vida de testemunho. A vida comunitária da igreja primitiva de Jerusalém servia de forte testemunho mediante o qual os crentes eram favoravelmente aceitos por todo o povo. Bíblia de Jerusalém. O que ele está dizendo aqui? Que as pessoas eram bem vistas pela comunidade, que a igreja caía na graça do povo. O que é cair na graça do povo? A igreja era bem aceita, era bem-vinda, né? Tá falando dos crentes, os irmãos, os cristãos, os seguidores de Jesus, seus discípulos, eram pessoas que eram bem aceitas na comunidade, eram pessoas que tinham o seu lugar na comunidade, né? Por quê? Porque o proceder delas, a forma com a qual elas viviam, fazia com que as outras pessoas as admirassem, né? Eram pessoas que eram admiradas e serviam também como referência, porque nós somos luz, não é isso? Então nós temos que servir como referência. Nós somos o farol que ilumina as outras pessoas. É isso aqui, tá? Continuando aqui a nossa leitura. Havendo acréscimo de novos irmãos dia após dia, isso está em Atos capítulo de número 2, os versos de número 46 e 47, percebe-se que a comunidade existente na igreja era uma forma de atração para novos discípulos, ou seja, a forma como eles viviam atraíam outras pessoas. Era tão encantador, sabe? Era algo tão bonito de se ver, era algo tão diferente de tudo, que as pessoas queriam aquilo para suas vidas e elas acabavam indo para a igreja, indo para o corpo de Cristo porque eram atraídas pela forma como a qual os discípulos do Cristo viviam. Aí eu pergunto para você, o seu testemunho, a forma como você vive, o tipo de pessoa que você é, o seu caráter, ele causa isso nas pessoas? Ele faz com que as pessoas sintam vontade de conhecer o Deus a quem você serve, que eles sintam vontade de ir à igreja onde você se congrega. Outra coisa que vou abrir um parênteses aqui. Cuidado com a forma com a qual você fala da sua igreja, você fala do seu pastor e você fala dos seus irmãos. Sabe por quê? Porque a pessoa com quem você está falando, ele está te ouvindo. Ele está ouvindo você falar mal do seu pastor. Ele está ouvindo você apontar os defeitos do seu pastor, e ele tem mesmo. O pastor tem defeito porque ele é ser humano, ele é falho, ele peca, ele erra, né? Ele está vendo você falar mal da sua igreja, né? Dos defeitos que tem na sua igreja. E aí ele não sente talvez vontade de estar lá, porque, né? O pastor dele não é um cara legal, a igreja dele tem um monte de problema. Fazer o que lá? Então cuidado com isso. Porque eu sei que o seu pastor tem problema, eu estou falando de mim, tá? Eu sei que ele tem problemas, mas ele também tem qualidades. Ele também tem virtudes. Então exalte-as.
A sua igreja tem problema? Tem, todas têm. Deixa eu falar uma coisa para você. Todas as igrejas sobre a face da terra têm problema. Não existe igreja perfeita, não existe pastor perfeito, né? O único pastor perfeito é aquele que morreu na cruz do Calvário, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, Jesus, o Cristo. Todos os demais copastores, porque somos copastores de Jesus, temos defeitos sim, e vamos errar sim. E as igrejas às quais nós conduzimos essas pequenas porções do grande rebanho do Mestre Jesus também tem defeitos, irmãos, tem defeito, a igreja tem defeito sim. Agora, se você vai para a igreja para ver o defeito da igreja, não vá. Porque a igreja tem qualidades, e muitas. A igreja tem libertado pessoas de tudo quanto é coisa ruim. Libertado pessoas de neurose, libertado pessoas de vícios, libertado pessoas de uma vida pregressa, errada, libertado pessoas do crime. A igreja tem consertado lares, restaurado casamentos, restaurado relacionamentos. A igreja tem transformado pessoas. Olha para as coisas boas que a igreja faz, né? Porque se a gente for para o mundo e eu começar a apontar os defeitos que as instituições do mundo têm, ô meu irmão, garanto para você que a igreja do Senhor tem mais virtude do que defeitos, né? Então prime em apontar as virtudes, as qualidades e o que de bom há no reino de Deus, no corpo de Cristo, na igreja da terra, ao invés de apontar para os seus defeitos. Porque defeito ela tem mesmo, tá? Continuando aqui a nossa leitura. Na verdade, muitas pessoas primeiramente olham para o viver dos crentes e para a vida comunitária da igreja. Se isso for exemplar e recomendável, eles tomam interesse pela mensagem. Veja o ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 16. Vamos ver lá o que diz o texto, né? Do capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia rapidamente. Aguenta aí, não sai daí não. Já era para ter deixado lá, mas eu fico meio empolgado aqui e vou esquecendo das coisas. Capítulo 5 de Mateus. Eu quero a NVI, não quero você viva não. Estou lerdando desse tanto e é no computador. Imagina se eu estivesse abrindo lá então. Verso 16. O que diz o verso 16? Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Olha que coisa maravilhosa, né? Nós somos estrelas resplandecentes, manifestando o brilho de Cristo que está sobre nós, né? E como que a gente manifesta esse brilho? Vivendo de uma forma que chame a atenção das pessoas, uma forma que seja modelo, né? As nossas obras, entenda uma coisa, as nossas obras, as nossas boas obras, não é só o que a gente faz, mas é o que a gente é. Entenda isso. Boas obras não é só o que eu estou fazendo, porque muitas vezes o que eu estou fazendo tem uma intenção que não é boa. Boas obras têm a ver também com aquilo que eu sou, tá? O meu proceder, o meu caráter, a minha moral, ela é uma boa obra, se for boa, tá? Continuando aqui a nossa leitura. O contrário, infelizmente, também acontece. Quando a igreja proclama com alta voz a mensagem do Evangelho, mas o viver de crentes e a sua vida comunitária formam um testemunho desfavorável, embaraçam o crescimento da igreja e a decisão de novos convertidos. Precisamos, pois, zelar pela comunhão fraternal, social e espiritual dentro de nossa igreja.
para que o nosso testemunho encontre eco entre as pessoas que vivem lá fora e digam como diziam dos cristãos primitivos: vejam como eles se amam. Tá? Vamos concluir a lição? A comunhão, koinonia, deve ser uma característica permanente dentro da nossa comunidade local. Precisamos cultivar a vida fraternal da igreja. Perguntar-se-ia quando nossa igreja realizou pela última vez um momento de confraternização. O mesmo poderíamos dizer da responsabilidade social. Como a nossa igreja tem manifestado o seu dever de ajudar os crentes, pobres, órfãos e viúvas? O que eu tenho feito nesse sentido? E, finalmente, que tipo de testemunho estamos dando no mundo? Né? Ou melhor, ao mundo. Então essas perguntas aqui, elas devem ser refletidas, né? Nós não temos feito mais as nossas confraternizações devido a essa situação que estamos vivendo. Mas eu já quero deixar aqui, assim que nós voltarmos, né, a nossa prática de estarmos no templo, assim que a normalidade da vida voltar, eu quero já marcar uma confraternização, um almoço com a igreja, para nós nos reunirmos ali, passarmos uma tarde na presença de Deus, entrar culto adentro, só ir para casa lá para as 9 horas da noite. Quero convidar você, quero propor você esse momento, né? Para nós estarmos juntos e matarmos a saudade. Passarmos uma tarde inteira juntos para matarmos a saudade, ok? E aí, além da nossa confraternização, temos que levar em consideração os demais questionamentos, né? A questão da nossa responsabilidade social, que é de estar ajudando as pessoas necessitadas, né? E também o nosso testemunho, que tipo de crente eu sou dentro da minha comunidade. E aí, vamos entender comunidade. A primeira comunidade na qual você vive, qual é? A sua casa. Então, que tipo de crente eu tenho sido na minha casa? Que tipo de crente eu tenho sido no meu trabalho, na minha escola, na minha rua, no mercado que eu frequento? Será que as pessoas que convivem comigo, elas veem em mim o reflexo de Cristo? Eu brilho, o brilho de Jesus, ele resplandece através da minha vida? Isso você tem que pensar. E essa lição que fala sobre comunhão, ela nos leva a essa amplitude de questionamentos, de pensamentos e de reflexão, né? Que tipo de crente eu tenho sido na igreja? Que tipo de crente eu tenho sido na minha comunidade? Eu sou um crente solidário? Eu sou um crente que tenho comunhão com os meus irmãos dentro da igreja? E eu sou alguém que dá testemunho desse cristianismo que eu digo viver? Vamos terminar a lição dessa maneira. Eu quero que você reflita, que você busque esse entendimento, né, na presença do Espírito Santo, que ele te ajude, que ele te auxilie, a você e a mim, para que nós possamos crescer juntos e sermos instrumentos na mão do Senhor, vivendo em comunhão no corpo de Cristo, na comunidade onde nós vivemos, dentro do nosso lar, e entre nós e o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Encerrada aí a lição de número 1, na próxima lição de número 2, nós vamos estar juntos novamente, se assim o Senhor permitir, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus te abençoe.